Pessoal, Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês, onde quer que você esteja, no Brasil, fora do Brasil, que Deus possa nos abençoar mais uma vez, através da ministração da sua palavra, do seu evangelho, da sua vontade, em nome de Jesus. Mandar um abraço para quem nos assiste no YouTube, aqui na minha frente, e no Instagram, aqui à minha esquerda. Tá bom? Deus abençoe, surpreenda cada um de vocês. Hoje, o título da nossa mensagem vai ser a Teologia dos Mimados. Eu vi uma matéria aqui no Guia-me, que é uma página de notícias cristãs, e tem uma matéria aqui de uma evangelista norte-americana chamada Beth Moore. E eu gostei do artigo e do paralelo que ela fez, né? Ela disse, olha, hoje talvez já não somos tão reféns mais da teologia da prosperidade, mas há um substituto à altura da teologia da prosperidade, que é a teologia dos mimados. Tem a teologia coach também, né? Eu acho que duas antítese, né, da teologia da prosperidade. Ficou para trás. Está fora de moda, entrou em desuso. Só alguns pastores teimosos ainda, dominadores do rebanho, que permanecem teimando com a teologia da prosperidade. Alguns afirmam que a teologia da prosperidade se reinventou por meio da teologia coach, que é a teologia do desenvolvimento, da performance, do bem-estar, de que você é o centro, das mensagens terapêuticas, né? Onde o evangelho é ministrado para o homem, sem que isso signifique que esse homem vai viver para a glória de Deus, vai dar uma resposta a Deus. Mas eu gostei da teologia dos mimados, que tem conexão, né, com essa teologia coach, essa teologia amena, terapêutica. E o artigo diz o seguinte, olha, a evangelista norte-americana Beth Moore observa que enquanto muitos cristãos se afastaram do engano da teologia da prosperidade, outros estão aderindo à teologia dos mimados, que não se sujeitam às correções e dificuldades da vida. Acaba que, com essa definição, teologia dos mimados e teologia coach se torna a mesma coisa, né? Porque, às vezes, você tem que se deparar com uma situação que o evangelho te ordena arrependimento. Mas essa teologia dos mimados fala que é um erro e que você precisa desenvolver sua performance, você precisa, sei lá, mudar seu mindset. Ai, Jesus, você precisa se arrepender, nascer de novo. Quando o assunto é evangelho, irmão, não tem mindset, não tem performance, escalonar. São linguagens que alguns coaches estão usando. Não tem essa conversa. Você tem que se arrepender, você tem que nascer de novo e você tem que viver para a glória de Deus. Vamos continuar. Em um painel de discussão, em celebração aos 50 anos da morte de Martin Luther King, ela destacou a importância de uma reforma entre os evangélicos. Quem diria, né? Chegaria um momento que a gente tem que evangelizar o povo de Deus. Moore é fundadora do Ministério Prova Viva, em Houston, Texas. Temos muito orgulho de não termos aderido à teologia da prosperidade, disse ela. Mas temos aderido à teologia dos mimados, onde temos muito medo de sofrer, medo de que alguém nos critique e machuque nossos sentimentos, argumentou. A evangelista incentivou os cristãos a se fortalecerem, já que o próprio Jesus Cristo foi odiado por causa da sua mensagem. Esse é um trabalho do Evangelho de Cristo, e nós estamos com ele, no que for preciso. Não importa quão impopular seja, ele foi odiado, nós temos que ter pele grossa para isso. Diante do aumento das tensões raciais nos Estados Unidos nos últimos anos, Moore ponderou que é necessário uma inversão de papéis, na qual os evangélicos brancos se tornem ouvintes de líderes negros. Uma das coisas que eu ouço os líderes de cor é: não queremos vir
a vocês, brancos, apenas em seus termos, disse Moore. Quando você, branco, diz, nós queremos união e estar juntos, mas venha e se una a nós no que fazemos, de forma como fazemos, não podemos fazer assim, não vai funcionar. Eu preciso ir onde não tenho privilégios, não tenho nenhuma proteção, ela acrescentou. Eu só vou estar lá no meio de uma massa de pessoas, porque eu tenho que inverter os papéis e ser capaz de entrar e aprender nesse ambiente e ver o que é isso e aprender a partir dessa perspectiva. Não podemos ver como somos codependentes se não pudermos deixar nosso relacionamento mudar e deixar que alguém assuma a liderança, acrescentou Moore. Então, hoje, a nossa pregação vai ser fundamentada no que eu vou chamar de teologia dos mimados. É muita terapia para pouco arrependimento. E aqui eu tenho que pontuar muito bem isso, tá? Quando eu estou falando de terapia, eu não estou falando de terapia em si, para que você não conclua que eu estou tirando peso da terapia por parte de um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra e por aí vai. Eu estou falando no ambiente onde o evangelho é norma, onde o evangelho é fundamento, a abordagem ela não é terapêutica, ela é pecaminosa, requisitando do homem uma vida santa. Então, quando o assunto não é a fé e o evangelho, você não pode se vitimizar. Eu acho que mais do que nunca, né, eu sempre pontuo isso, o mundo começou a dar errado quando o politicamente correto, a psicologia moderna, trouxeram um nível de democracia relacional que não existia no passado. Então, existem relações, irmão, que não são estabelecidas por meio de democracia. Por exemplo, pai e filho. Então, todo politicamente correto, as políticas públicas de direitos humanos e tal, foi nessa de igualdade, nessa de democracia relacional. E aquilo que nós tínhamos na época dos nossos bisavós e até avós, nós não celebramos hoje, que é a bênção, o filho reverenciar figuras de autoridade, as crianças facilmente reverenciarem quem eram mais velhos. Eu lembro que se eu chamasse a minha avó de você ou minha mãe de você, a havaiana voava na beiça do camarada, entendeu? Hoje não. Hoje é só você pegar a classe média alta, observar o comportamento escolar de filhos de classe média alta para você ver. Ainda, irmão, assim, ó, quem mora em comunidades, em favelas, ainda é rei nesse aspecto de preservação de algumas tradições que fazem a sociedade funcionar. Mas quando você pega a classe média alta, mais do que nunca, essa classe média alta celebra o que a gente vai chamar hoje de teologia dos mimados, que é assim, ó, o professor não pode abordar de maneira incisiva o filho mimado do cara de classe média alta. Assim, ó, tem muitos professores que congregam aqui na nossa igreja. O meu filho mais velho estuda numa escola particular e é tenso, porque os meninos são reizinhos, com reis na barriga. Então, não pode importunar, não pode confrontar. Ai do professor que fizer. Ai do professor diante dos pais, diante dos alunos e diante da própria escola. Porque a criança é o centro. As relações são democráticas e você não pode ofender o sujeitinho. E dos nossos bisavós para trás, tinha a tal da palmatória. O professor podia usar. Eu não vou longe, eu vou para o meu tempo. No meu tempo não tinha palmatória, no meu tempo o professor não podia também fazer esse tipo de abordagem, mas minha mãe fazia questão de dizer, se você quiser bater no meu filho, pode, se ele desrespeitar você. Minha mãe como uma boa nordestina, né? Então, mais do que nunca, o mundo virou de cabeça para baixo. O pai já não pode ser, por causa da democracia das relações e do politicamente correto. Então, você tem que se nivelar ao seu filho. Igualdade com seu filho, irmão, você tem questões de dignidade humana. Na dignidade humana, ninguém é superior e inferior.
A vida tem o mesmo valor. Para negro, branco, criança, adulto, idoso e por aí vai. Mas no desenvolvimento familiar, espiritual, social das relações humanas, a democracia das relações, onde a gente pode entender isso por meio de hierarquias, não funciona, irmão. Não funciona. Se o empregado quer se colocar no mesmo nível do empregador, não funciona. Se o filho deseja se colocar no mesmo nível dos seus pais, não funciona. Se uma ovelha se coloca no mesmo nível dos seus pastores, não funciona. Eu lembro, numa reunião de liderança que nós tivemos aqui na igreja há uns 4 anos atrás, tinha uma pessoa muito pentelha, muito chata, assim, ó, de querer achar pelo em ovo. Você já deve ter se relacionado com esse tipo de pessoa. Irmão, quem vai bem, quer bem. Você só briga quando a briga vale a pena. Agora, gente que fica procurando a briga é gente que não bate bem das ideias. Então, essa pessoa se levantou no meio da reunião, 15, 20 líderes ali, para dizer: vocês babam ovo do pastor. Eu falo mesmo, eu boto o dedo na cara dele, porque ele é igual a mim. Aí eu, sentado, sou tranquilo quanto a isso, ri. Aí eu falei bem assim, ó, legal, claro que você pode contradizer, discordar, pôr sua ideia. A questão não é essa. A questão é, se tu é igual a mim, porque Deus não te chamou antes de me chamar. Então, se eu estou aqui antes de você, é óbvio que eu não sou igual a você. Na dignidade somos iguais. Na vocação, não, irmão. Vai comer 1 quilo de sal, vai pastorear 10 anos, como eu estou pastoreando, aí depois você volta para a gente discutir, vai ler uns 2.000 livros, vai para o seminário de teologia, vai sofrer um pouco, entendeu? Então o cara não lê um livro, o cara não pastoreou uma vida, o cara não abriu mão de nada, o cara não sofreu, o cara não pagou nenhum preço, o cara não renunciou, o cara não jejuou, o cara não tem nenhum compromisso. O cara não vai atender o telefonema às 3 da manhã do cara que está com problema no casamento ou quer tirar a vida. Mas ele quer manter a narrativa da democracia das relações. Eu sou igual a você. Aí por isso que foi fundamentado, fora da igreja e dentro da igreja, essa maldição do politicamente correto. Que eu vejo o reflexo, não sei se você é pai e já vê o reflexo. Mesmo que você tenha um ensino muito eficaz para os seus filhos já fazem parte da geração mimada. Então, a teologia dos mimados é reflexo de uma geração mimada. Por exemplo, fui criado sem a presença do meu pai. Meu pai é vivo, mas não me criou. Devo ter passado fome ali até os 16, 17. Sofri pra caramba. Nada foi de graça na minha vida, e hoje meu moleque pode pegar o pacote de biscoito recheado, abrir, comer o recheio e jogar o biscoito fora. Então, se eu não dou um pedala Robinho nele dizendo, foi tu que comprou? Tu sofreu para pagar isso aqui? Pai não, vai tirar do lixo agora e vai comer, folgado. Não, mas eu não sou o senhor, não preciso sofrer como eu sofri. Tu acha mesmo? A Keila é mais radical do que eu, olha, 20 anos, 25 anos no máximo na minha casa não fica. Pega o seu beco, vai viver a sua vida. E a gente já espera que você esteja conectado numa profissão e casado. Não quero o cara de 30 anos morando na minha casa. A Keila já manda isso, para menino de 5 e menino de 10 anos. Porque olha só, nós nos amamos, nós temos uma amizade e uma cumplicidade relacional. Tu acha que eu quero, com 60 anos, ter que ficar me metendo na vida de um cara que eu criei 30 anos da minha vida? Paguei o preço, trabalhei, renunciei um monte de coisa para criar meus filhos. Aí eu estou com 60, ao invés de desfrutar a liberdade e o resultado de todo o trabalho da minha vida, eu quero filho e neto do meu lado. Vai-te embora, irmão. Então, por isso que eu usei a questão do classe média alta. Essa super proteção para que o cara não sofra, invadiu a igreja. A teologia hoje, irmão, é para que o crente não sofra. Quantos pastores eu olho assim e eu vejo lá, irmão,
muita visualização de papo furado durante a pandemia, durante a quarentena. Deixa eu profetizar na sua vida que vai ficar tudo bem. Quando deveria ser o seguinte: sofra com classe. Ouça o Espírito, ouça o mundo, ouça a palavra. Aprenda o que Deus tem a dizer de maneira desconfortável durante esse momento que a gente está vivendo. Mas os pastores insistem numa narrativa que protege o povo de sofrer. Não que a gente queira que tudo dê errado, mas se der, e você não tiver estrutura para aguentar o erro, você se mata. Não se pode, eu não sei se você sabe, não se pode divulgar suicídio. Não se pode. Jornal, mídia nenhuma. Irmão, durante essa quarentena é o que está rolando. Os índices estão alarmantes. Porque tem os meios de você fazer a pesquisa do suicídio. Por quê? Porque é uma geração mimada e quando o assunto é evangelho, os pastores estão pregando a teologia dos mimados. Que seja feliz, vai dar tudo certo. Aí não deu certo. Aí o sofrimento, Jesus sofreu. Gente, olha só, se Deus não poupou o Filho dele, que é Deus com ele em trindade, de onde a gente tirou a ideia de criar uma teologia que vai nos isentar de sofrer? Se Deus não poupou nem ele mesmo. A Bíblia diz, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, Hebreus 5, aprendeu pelo que sofreu. E a gente está insistindo numa pregação que somos melhores que Jesus. Jesus é Deus e aprendeu a obedecer a Deus o Pai, sofrendo na terra, e a gente não. A gente quer aprender a obediência, enriquecendo. Entendeu? Não, gente. Não, o sofrimento gera uma estrutura em nós. E quando vier a bênção de Deus, essa estrutura que o sofrimento nos deu, vai fazer que aquilo não seja fútil. Mas se não acontecer a bênção de Deus no momento que a gente espera, a gente tem estrutura para se posicionar diante do sofrimento, até que a situação mude. Porque século XXI é uma das gerações que mais se matam e a depressão já é diagnosticada como a enfermidade ou o mal do século XXI. Todos os índices, o que mais mata é a depressão. Não ela em si, mas a reverberação dela, consequência dela. E a gente está insistindo. Quer dar ao povo de Deus o trono, sem que o povo de Deus passe pela cruz. Tem trono. Tem trono. Tem sim. A Bíblia diz que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestes. Mas não é porque existe um trono que o processo da cruz foi abortado. Ele diz, você quer me seguir? Quero, tome sua cruz. O que ele quer dizer com isso? Cara, para você ser feliz para sempre, você tem que aprender a sofrer por enquanto. Existe uma felicidade, ela é eterna, mas existe um sofrimento, mesmo que ele seja por enquanto. Então, tenho pontuado isso nas últimas ministrações. Índice de divórcio aumentou durante a quarentena. Índices de violência doméstica aumentou na quarentena. Por quê? A igreja não está ensinando o povo a sofrer, macho. Porque olha só, a mulher já não estava aguentando o marido. Aí acorda, o cara já era um problema para a mulher. Quando a mulher acorda, o cara está lá no sofá coçando o saco meio-dia, não participa da criação dos filhos, não lava nenhuma louça durante a quarentena. Aí, entendeu? As pessoas que foram ensinadas a se tolerarem de maneira terapêutica, não, olha, meu marido está me traindo, meu marido é viciado em pornografia. A teologia do bem-estar é, aguenta teu marido, tolera teu marido, e nunca houve um pastor para levar o marido dela para a cruz. E agora, irmão, durante a quarentena, a gente tem que se colidir com um problema que nós não aprendemos a resolver. Que é o pai que eu não gosto, que é o pai que não é pai, que é o marido que não é marido, que é a esposa que não é esposa, que não há intimidade, a gente descobriu isso, né?
A gente se tolerava, saía para estudar, saía para trabalhar, saía para a igreja e voltava à noite. Oi, tudo bem? Boa noite, tal. Ou transava, ou abraçava, mas o período de convívio era muito curto comparado ao tempo que nós ficávamos fora estudando, trabalhando ou na igreja servindo Deus. Então agora é o contrário. O maior tempo que nós temos está sendo dedicado ao lar durante a quarentena. Aí a gente descobriu que não se conhecia. A gente descobriu de maneira drástica que não éramos uma família, que não éramos um casal, que não nos conhecíamos. E tudo isso vem da teologia dos mimados. Porque quando a teologia é bíblica, o homem de Deus e a mulher de Deus faz você olhar no espelho e diz: encare seu problema e eu vou te ensinar, vou te ajudar a resolvê-lo. Mas a teologia dos mimados é a teologia da negação. Falei isso domingo passado. Boa nova, boa nova, boa nova. Tá, me dê 3 versículos bíblicos de boa nova para o marido que adulterou. Me dê 3 versículos para cada abordagem terapêutica que a gente quer fazer, fazendo o cara fugir do espelho. Está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, se é terapêutico, para cada problema que a gente enfrenta, falta de caráter. O povo diz, Deus é bom, o evangelho é boa nova. O cara não tem caráter. E aquela abordagem terapêutica não deu caráter a ele, só faz ele fingir que o problema não existe. Olha, o casamento não está bem, o caráter não está bem, a sexualidade não está bem. A gente vai ensinando uma teologia de fuga, onde o cara diz, Deus é bom, estamos na graça, e a gente vai fazendo o cara evitar o espelho. Olhar o fato em si, olhar o fato concreto. Aí a gente vai gerando essa teologia mimada, onde as pessoas não amadurecem, onde as pessoas não se desenvolvem, onde as pessoas não santificam. Onde a gente não pode nem mais abrir a Bíblia na sua totalidade. Hebreus 12. Verso 4. Olha que interessante. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Ponto. Primeiro ponto. Gente mimada não sangra. Desmaia quando vê sangue, né? Mas a convocação do texto é: deseja ser e entender o que Deus quer? Quero. Na luta contra o pecado, você ainda não derramou sangue. Ou você nem começou a lutar. Então para de chorar, engula o choro, para de ser mimado, para de fugir, entendeu? Para de se relacionar de maneira terceirizada com o teu problema. Encara o teu problema. Na luta contra o pecado, você não resistiu até o sangue. Verso 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus nos trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Olha que coisa importante. O texto diz, e o verso 9 para frente vai falar, olha, se o pai humano corrige e nós respeitamos esse pai humano, o que dizer do pai espiritual que Deus é? Então o texto está falando que onde há paternidade, há correção. Onde há paternidade, há confrontação. Para propor a mudança. Ou você acha que os meus filhos são voluntários? Aleluia!
Acordei querendo comer brócolis, cenoura, tomate e alface. É? É assim teu filho? Teu filho quer o que na hora do almoço? O Doritos, a Coca-Cola, o biscoito com Nutella. Entendeu? Leloi, acordei, quero fazer a tarefa. Nébias. Não, é um milagre uma criança querer estudar. Entendeu? O meu pequeno, se não bastasse, tem um baú cheio de brinquedo. Aí o moleque, acho que... Nossa família é tipo uma família Adams, irmão. Nada lá em casa funciona. Eu não tenho um parafuso a menos. Por incrível que pareça, sou uma figura pública, mas não sou público, tímido, retraído na minha, não celebro muito as relações humanas. Isso é um parafuso a menos. Minha esposa tem um parafuso a mais, fala até o maxilar deslocar. Tem um filho autista, tem um filho gago. E agora, se não bastasse, o pequeno, memória curta. Menino, 1 hora atrás. Hã? E não quer pegar o brinquedo do baú. O moleque todo dia tem que pegar uma sacola de supermercado e picotar em 100 pedaços e dizer que aquilo é os bonecos, os brinquedos. Velho, o que você está fazendo na casa? A casa está uma zona. Não, é meus brinquedos. Aí daqui a pouco, cara, das 6 horas da tarde, a casa está toda destruída. Você acha que eles é voluntário assim, ó, aleluia, vou pegar a vassoura, pá, e fazer as minhas responsabilidades? Você acha? Pai, por favor, aleluia, deixa eu lavar a área. Pai, em nome de Jesus, deixa eu lavar a louça. Pai, em nome de Jesus, deixa eu arrumar a bagunça que eu criei. Não. Então, onde há paternidade, há correção e direção. Não, eu não quero. Não perguntei sua opinião. Porque paternidade e maternidade não é uma relação democrática. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A grande confusão é que os crentes mimados e o povo politicamente correto confunde, por exemplo, a disciplina e violência. Por exemplo, se você corrige um filho, deixa eu ensinar você como faz para você não perder as bênçãos de Provérbios lá, que diz, olha, a estutícia está ligada ao coração da criança. Vamos botar em termo popular, a malandragem está ligada ao coração da criança. Desde os seus primeiros meses. Sua condição inatura demora muito pouco. Depois já o amálgama lá o Venom querendo pegar o Homem-Aranha, lembra? O pecado já quer pegar o caboquinho no peito da mãe. Tu sabia que ao bebê chorar 10 vezes, 3 é fome, 7 é prazer? Porque Freud disse que é uma relação fisiológica, erótica, sexual, mas fisiológica. Ele tem prazer em colocar o lábio no seio da mãe. E aquilo, por incrível que pareça, parece complexo. Freud criou um problemaço na época dele, quando ele falou que era uma relação sexual, mas ele estava falando sobre fisiologia. Por exemplo, porque o Brasil é um país que sexualiza cedo as crianças. Por exemplo, funk no Rio de Janeiro. Porque tem uma garota com 10 anos totalmente erótica. Porque ela não teve pai, portanto, a mãe não teve tempo de nutri-la nessa relação. Então, nessa lógica de Freud, eu amplio ela falando isso, né? O homem foi criado por Deus para dar a direção e a mulher foi criada por Deus para dar toda a manutenção fisiológica, sentimental, emocional que todo ser humano precisa. Então, mas voltando, né? Abri esse parêntese sem necessidade. Mas voltando à relação. O bebê está fazendo exercício de uma natureza pecaminosa, manipulativa contra a mãe. Então, a imaturidade é ingrata. A criança precisa ser conduzida. Não é uma relação democrática. O bebê pode ser disciplinado, não fisicamente, corrigir o bebê, mas a mãe,
com a ajuda do pai, claro, né? Se o cara for um homem de verdade, ele pode dar suporte à esposa para os dois resistirem à tática manipulativa do bebê. Se mamar 3 vezes supre ele de maneira alimentar, dar a ele 7 vezes o que ele não precisa é treiná-lo a ser um mimado. Então, 3 da manhã, se ela deu o peito meia-noite, irmão, provavelmente ela só tem que dar o peito lá pela manhã, se ele tiver um bom sono. Mas o camarada lá sabe que tem uma mãe mimada e um pai mimado. Ai, meu Deus, chorou. Entendeu? Aí ele vai lá 2 da manhã, chora. Aí a mulher já está cansada. Se o cara é macho, ele pega o bebê, bota aqui, ó, vai orando em língua e dando umas duas. Vira macho, rapaz. Respeita o peito da tua mãe. Tu não está vendo que está ferido o peito dela. Aí daqui a pouco dormiu e colocou lá e não mamou. E fisiologicamente e de maneira temperamental, o bebê também vai sendo desenvolvido a não usar dessa ferramenta de prazer para controlar a mãe. Porque, por exemplo, se a mulher cede toda vez, tem mulheres, irmão, que, não sei se você sabe, o bico do seio fere ao ponto de sangrar. Que o pecadorzinho lá não para de mamar, irmão. Então, meu filho de 5 não quer obedecer de maneira voluntária. Meu filho de 10 não quer estudar de maneira voluntária. Então, todos eles precisam ser conduzidos. Conduzidos à responsabilidade moral, conduzidos a limpar a bagunça que fez. Então, assim, ó, é tática de guerra. Quem tira a mesa? Não, eu não. Quem pagou a comida? O Senhor. Então, você tem responsabilidade. Se tiver dinheiro, você paga. Tem dinheiro? Não tem. Então, vai lavar a louça. Ah, agora. Aí vai lá. Entendeu? Ah, pai, eu não consigo lavar a panela. É a única coisa que eu vou te poupar. Pode deixar que o pai lava. Ei, fulano. Que foi, pai? Tem empregada? Não, pai, não tem. O que é que esse copo está fazendo aqui? Ei, fulano. Tem empregada? Tenho não. O que é esse monte de sacola aqui? Bora? Não, depois não, agora. Então, em todas as esferas da vida que é necessário o exercício da liderança e da paternidade, irmão, não é democrático. Você tem que se posicionar e desenvolver a pessoa. A gente só vai ser grato a pai e mãe quando a gente for pai e mãe ou passar dos 40. Entendeu? Antes nada a ver, nada a ver, nada a ver. Depois dos 40, ou depois que o pai morre, ou depois que a gente tem filhos, é que a gente vai dizer bem que minha mãe dizia, bem que meu pai dizia. Porque, por exemplo, é tão de Deus que a própria mãe é um segundo Espírito Santo, ou tem aquele olho do Tandera lá, dos Thundercats, lembra? A visão além do alcance. Quem aqui, ó, já não passou por isso? Não vá, meu filho. Estou sentindo de você não ir. E tu todo, entendeu? Todo bichão. Vou para o baile, vou para o aniversário, vou para a festa, vou para o show ou vou para o jogo. Não vai, meu filho. Eu lembro, eu passei por uma situação, tinha uma namoradinha no Recanto da Zema. Era Flamengo e Vasco num domingo, que eu fui arrumar. Comer lá na casa dela e assistir o jogo e à noite voltar. E minha mãe, não vá, não vá, não vá. Nada a ver, essa véia não sabe de nada. Você não fala, mas você pensa, né? Peguei o ônibus, fui, almocei, namorei, assisti o jogo, não lembro se o Flamengo ganhou ou perdeu. De mochila, boyzinho, tênis da Adidas com a semana de comprado, todo, entendeu? A Discman e o case de CD dentro da mochila com a coleção toda do Iron Maiden. Aí eu vou descendo, paludão, todo... ainda Deus deu a misericórdia, assim, ó, tu não obedeceu tua mãe, ainda vou te dar uma chance para tu entender o que eu quero dizer. Aí foi passando uma tiazinha, dizendo, filho, não desce por aí não, tem uns caras estranhos lá na ponta da rua. Aí eu não falei, mas pensei, essas velhas sabem de nada, porque eu sou o cara,
Ouvindo Iron Maiden, irmão, vai ter medo de quê? Entendeu? Fear of the dark! Aí, irmão, aí tô descendo, quando eu tô descendo, vem 2. E eu falei, que nada, rapaz, sou da rua também, dá nada. E os caras, aqueles, ó. Irmão, quando ele passou a mão, que voltou, já voltou com a pistola, bora. Irmão, os caras só me deixaram ir de calça, sem camisa para a parada ainda. Levaram mochila, Discman, coleção de CD, tênis, dinheiro. Assim, ó. Só me deixaram de calça para eu poder clamar por misericórdia o motorista do ônibus para poder ir para casa. Aí eu pergunto para você, é uma relação democrática? Não, irmão. É uma relação divina, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou você acha que Jesus vai negociar com você quem manda quem obedece? Por exemplo. Então, existem relações que são normas. Porque é a partir dessa norma que Deus estende a sua graça. Então, o texto diz que o Senhor repreende a todos que recebe como filho. Se não sofre, ou não é filho, ou ainda está sendo amigo do diabo e não percebeu. Irmão, olha só. A gente já leu, eu já li, você já leu um pouco de Bíblia demais, irmão. Para você viver numa Disneylândia, numa Matrix, fingindo que a vida não é sofrer, crer não é sofrer, que é só felicidade, felicidade, felicidade. Não existe felicidade num estado de negação. O casamento está ruim, você tem que encarar o fato e buscar a solução. As finanças estão ruins. Não tem como você buscar em Deus crescimento fazendo negação do fato que precisa ser confrontado como pecado para que a graça de Deus venha trazer a mudança, a paz, a prosperidade. Então o povo quer ter paz, sendo que o povo está em guerra com aquilo que é um fundamento da verdade de Deus. É assim, ó, Deus resolva meu problema sem que eu tenha que sofrer. Por exemplo, processos de arrependimento também são processos de ressarcimento. O cara está, ou a mulher está orando para que Deus resolva o casamento, mas essas pessoas não querem fazer a cariação. Porque a cura vai ter que passar por uma conversa. Entendeu? O cara está orando assim, ó. Ó Deus, toca meu casamento e toca minha mulher. Como se Deus fosse botar o dedo e a pessoa fosse, ó, transformar e voltar assim, ó, aleluia, como se nada tivesse acontecido. Não, irmão. Deus vai tocar a mão? Vai. Deus vai derramar o poder dele e a graça dele? Vai. Depois que você tiver coragem e santidade suficiente de sentar para olhar no olho do outro. E vocês dois fazerem um cálculo de quanto um deve ao outro. Aí vem o poder de Deus e diz, agora eu selo. Mas tem gente, irmão, e a maioria de nós, que dentro da teologia dos mimados, querem que Deus resolva seus problemas sem que eles tenham que encarar esse problema. Ah, eu traí minha esposa, mas já me arrependi. Por que ela ainda está chateada? Uai, sou. Oxente. Sabe mesmo não? Perdão não é amnésia, uai. E agora vai ter que se reapresentar. E ao se reapresentar, tem que dar a ela o direito de se apaixonar novamente. Agora é assim, ó, entenda que foi resetado e voltou ao estágio de desconhecidos, namorados. Então, assim, ó, mostra para que tu veio, irmão. Como diz lá no Recife, chama na grande, irmão. Mostra quem tu é, bota a cara. Quem é não nega a voz. Bora, agora tem que fazer o caminho de volta. Porque nessa teologia de bem-estar, o cara diz, não, mas eu já me arrependi. E quer que amanhã a prosperidade tenha entrado na conta, a mulher esteja numa postura como se ela não fosse ferida por aquilo que o cara fez. Não, gente, não. Viver é sofrer. Tem que ser consciente nesse processo.
Paulo mesmo, olha, Paulo matou e autorizou, né? Não matou com as próprias mãos, mas autorizou a morte de muitos irmãos antes de converter. Então, quando ele escreve Romanos 8:1, ele está falando para ele mesmo, porque ele sabe, eu gerei o boleto. Agora eu não posso viver numa Disneylândia, eu tenho que encarar o fato. Agora eu tenho que ir num ambiente espiritual, religioso, onde eu vou ver a mãe de quem eu mandei matar, o primo de quem eu mandei matar, o irmão de quem eu mandei matar, e nem todo mundo vai ser crente e dócil comigo. Vai ter gente que vai me tratar mal, vai ter gente que vai levantar e vai sair. Então, quando Paulo escreve Romanos 8:1, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, irmão, é perseverança. Eu não posso ser um mimado diante do resultado que eu mesmo produzi. Então, eu tenho um perdão de Deus, mas o meu comportamento gerou um boleto social que eu tenho que assumir. Então, Paulo não podia se tornar um mimado, vitimista, dizer, mas eu nasci de novo, mas eu me arrependi. Não, você tem que encarar o fato, irmão. A Bíblia diz que Paulo autorizou e assinou a morte de Estevão e segurou a roupa de quem matou Estevão. Então, 2 Coríntios 5, 17 a 21, quem está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, é ele encarando o processo dele. E o mimado, irmão, quer que a mudança de um dia anule o fruto de 10 anos. Obrigando, forçando o outro a entrar na narrativa mimada, que é a teologia da irresponsabilidade. Se há um resultado, eu tenho que assumi-lo. Simples assim. Então, se você não sofre, se você não é corrigido por Deus, porque disciplina é sofrimento, cara. Porque é aquilo que eu sempre falo, obedecer a Deus do nosso jeito ainda é desobediência. Então, a obediência a Deus é num termo dele. E ouvir o feedback é sofrimento. Ninguém aqui gosta de mudança, irmão. Por que a gente não gosta de mudar de casa? Porque a primeira mudança entorta o guarda-roupa, quebra o pé da cama. Então, a gente prefere deixar as coisas como estão. Mas Deus não é assim. Deus vai dar o feedback. E dar o feedback é sofrer. A gente não quer. A gente quer ouvir que a gente está tudo bem, está tudo certo, que a gente está agradando a Deus, que a gente é a melhor mulher, o melhor homem, o melhor crente. Entendeu? E no fundo não é. Então, sentar para ouvir que não somos é sofrimento. Se não sofremos, não estamos sendo corrigidos e repreendidos. Se não estamos sendo corrigidos e repreendidos, não somos filhos, é o que diz o texto. E a gente está nessa geração chata, que é essa geração mimada, onde o cara vive como quer, não quer ser cobrado por viver como quer e ainda quer o resultado certo. Quer viver a morte sem colher a morte. É aquilo que eu sempre falo, essa geração da teologia mimada quer viver no limite do inferno e ainda ser considerado crente. Então, o quão eu posso me aproximar da morte e ainda ser declarado vivo? É essa geração de hoje, essa geração mimada. E eu encerro falando isso, olha, Salomão, em Provérbios, capítulo 27, verso 6, disse, leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os inimigos multiplicam beijos. É por isso que eu não confio nos pregadores ursinhos carinhosos, que não falam a verdade para manter a reputação e os seguidores. Ontem, uma pastora aqui de Brasília foi lá em casa e ela citou um pastor bem famoso nas redes sociais. Aí ele postou algo desagradável. E eles marcaram um café e quando por que você está triste e abatido? Ah, eu perdi 2.000 seguidores porque eu postei aquele negócio lá e a galera não gostou. Ela falou, tu fica contando quantos seguidores tu perde? Então assim, ó, teologia mimada, pregadores mimados, povo mimado, sociedade mimada.
Então, quem pode estar te beijando, pode estar te negando o fato que transforma a tua vida. Tu está morrendo e o cara não quer dizer que tu está morrendo para poder manter a reputação. Charles Spurgeon falou que os homens vão para o inferno, mas que eles pulem por cima dos nossos corpos, porque a gente não vai mentir a eles. Então ele disse, não seria falta de amor dizer que o homem que tem uma vida infernal está indo para o inferno. Pelo contrário, seria uma boa notícia. Ei, cara, você não engana Deus, você vive uma vida infernal. E porque está vivendo uma vida infernal, você pode ir para o inferno. Muda isso, muda a tua vida, muda teu caráter, toma uma decisão. Então Salomão disse, leais são as feridas feitas pelo que ama. E a gente não gosta, e eu me incluo. Ninguém aqui gosta de ouvir a verdade sobre si mesmo. Todo mundo quer ouvir que está tudo bem. Mas aquele que nos ama, de fato, não nos negará a verdade. Jesus não nos nega a verdade. Por exemplo, você há de concordar comigo, Jesus não te transformou porque te aceitou. Ele te transformou porque te confrontou. Você sabe que o que está transformado na tua vida não foi por terapia, foi por confronto. Teve uma hora que Jesus encurralou você, que a unção do Espírito Santo encurralou você, que a Bíblia encurralou você e perguntou, e aí, cara, vai continuar? E a gente tomou uma decisão. Quase nunca a nossa mudança é por consciência voluntária. Quase sempre é resultado de um confronto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os inimigos multiplicam beijos. Olha só, como que eu encerro essa ministração hoje? Falando a você que doutrina sem amor é pecado. Te ensinar a verdade do Evangelho sem te amar é um grande pecado. Agora, te ensinar o amor do Evangelho sem a doutrina do Evangelho é o próprio inferno. Então, hoje nós estamos ensinando o amor do Evangelho, negando a doutrina do Evangelho. E as pessoas estão indo em massa para o inferno. Se Jesus voltasse hoje, eu creio fielmente que parte da igreja evangélica seria condenada. Principalmente pastores. Porque a gente está falando de amor sem doutrina. Falar de doutrina sem amor é pecado. Falar de amor sem doutrina é o diabo assim, ó. Fala nada não, está chegando perto, entendeu? Sabe aquelas aranhas caçadoras, ou aquelas flores carnívoras assim, ó? A flor abertinha, aí o beija-flor vai chegar perto, a borboleta vai chegar perto daquela flor e nem sabe que é uma flor, uma planta carnívora aí, ó. E eu espero, de maneira real, falando a partir do meu coração, que eu e você possamos entender isso. Que nós abandonemos a teologia dos mimados e fiquemos com a teologia bíblica, que nos transforma, que nos confronta, que nos chama a uma lucidez, a uma jornada lúcida. Lâmpada e luz para os meus caminhos é a tua palavra, diz o salmista. Então, que eu possa andar alerta, que eu possa andar acordado, que eu não esteja dormindo nessa jornada, achando que Deus tem para mim só o lado bom da coisa. Não, Deus tem para mim um confronto, assim como eu. Jesus Cristo disse, se vocês são pecadores, e quando o filho de vocês pede um pão, vocês não dão a pedra, e eu? Então, se eu sou um homem limitado pela ainda a natureza adâmica, a ter influência sobre minha nova natureza em Cristo Jesus, não disciplino meus filhos para o mal deles, mas para o bem deles. Eu falo toda vez para os meus filhos assim, ó,
Eu não quero estudar. Aí eu falei, vamos te ver daqui a 30 anos? Senta aqui, deixa teu pai te mostrar daqui a 30 anos. Fracassado? Assim, ó, tu ficou 5 horas jogando videogame. Daqui a 30 anos, em que vai ter sido útil essas 5 horas? Em nada. Você vai ser um fracassado, sem respeito, sem dignidade, podendo até transar bem e ter mulheres para transar. Mas assim, ó, tão fraco no seu caráter, tão fraco em suas conquistas, que nunca vai atrair o amor de uma mulher. De uma mulher. Sexo você pode ter, amor não. 10 anos, irmão. 12 anos de idade, o papo já é esse. Porque eu não quero criar, nem espiritualmente, nem de maneira socialmente falando, filhos mimados, mas filhos sóbrios, que andam num caminho da luz, fazendo o cálculo correto de suas escolhas. E que Deus possa nos abençoar grandemente. Curve sua cabeça onde você estiver.